Ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus são presos no Rio de Janeiro. A operação do Ministério Público investiga contratos entre a Prefeitura de Campos dos Goytacazes e a Odebrecht. Em São Paulo, donos da Universidade Brasil são presos por suspeita de fraude na concessão do FIES. Justiça condena a escola por cancelar matrícula de criança com autismo. E eu estou ligando porque a Maria Luísa nem estudou e nem vai estudar na minha escola. E ainda o combate à corrupção dentro e fora do Brasil. No Brasil, este crime ganhou destaque com a Operação Lava Jato. As investigações que começaram em 2014 revelaram um grande esquema de corrupção. Olá, boa tarde. Boa tarde. Foram presos hoje no Rio de Janeiro os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus. Eles e outras 3 pessoas são suspeitos de participar de um esquema de superfaturamento em contratos realizados entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht. A ação de hoje foi realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em parceria com a Polícia Civil. E quem tem os detalhes e traz agora ao vivo para a gente é a repórter Fernanda Tavares. Olá, Fernanda, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eles são acusados de um esquema milionário de superfaturamento entre a Prefeitura de Campos dos Goytacazes e a Odebrecht na construção de casas populares. A ação foi autorizada pela 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes. Esse esquema teria acontecido entre 2009 e 2016. Segundo a investigação do Ministério Público, as licitações sempre favoreciam uma única empresa para realizar todas as obras, no caso a Odebrecht. Esse esquema teria movimentado mais de R$1 bilhão e só foi revelado porque 2 executivos da Odebrecht fecharam delação premiada na Operação Lava Jato e contaram para a Justiça como funcionava todo esse esquema ilegal. Cadu, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Fernanda. E a Polícia Federal prendeu hoje os donos da Universidade Brasil. Eles são suspeitos de chefiar um esquema de fraudes na concessão do financiamento estudantil do governo federal, o FIES, e de vender vagas para o curso de medicina em Florianópolis, ou melhor, em Fernandópolis, interior de São Paulo, não é Santa Catarina. Também são investigados cursos relacionados ao Revalida, exame aplicado pelo governo federal para médicos formados no exterior, e transferências de alunos principalmente do Paraguai e da Bolívia. Cerca de 250 policiais federais cumpriram 77 mandados expedidos pela Justiça Federal de Jales, no sudoeste do estado. As ações foram realizadas em 12 cidades de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ao todo, 21 pessoas foram presas. Uma menina de 6 anos teve a matrícula cancelada pela escola após receber o diagnóstico de autismo. A mãe entrou na justiça e será indenizada em R$20 mil por danos morais. Os desembargadores responsáveis pela decisão falam em discriminação e violação da dignidade humana. A filha de 6 anos de Isabelle foi matriculada em uma nova escola este ano. 2 dias depois, ela recebeu o diagnóstico de que a menina tem autismo. Mas quando avisou a escola, ficou sabendo que a criança não poderia estudar lá. Isabelle teve que procurar outra instituição de ensino e levou o caso para o judiciário. Liguei para a escola e fui atendida por essa recepcionista que ficou muito consternada porque eu estava chorando. Ela falou para mim, não mãe, fica tranquila. Nós temos obrigação de acolher a Maria Luísa. Meia hora depois me ligou o proprietário da escola. E eu estou ligando porque a Maria Luísa nem estudou e nem vai estudar na minha escola. Na justiça, a escola disse que não agiu com discriminação. Informou que no ato da matrícula, os pais não escreveram na ficha médica um novo diagnóstico e que também não entregaram um laudo médico confirmando o transtorno. Ainda segundo a instituição de ensino, não é possível disponibilizar um professor exclusivo para acompanhar a aluna em sala de aula. Por unanimidade, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenaram a escola a indenizar a família em R$20 mil por danos morais por descumprir leis de inclusão e a Constituição Federal. Segundo os desembargadores, o laudo médico só pode ser exigido para comprovar a necessidade de acompanhamento especializado, o que não foi o caso. Segundo a decisão, o cancelamento da matrícula da criança pela instituição foi um ato discriminatório, violando a dignidade humana. Só quem é mãe
de um serzinho tão especial é que sabe o quão valioso é essa sensação de justiça. Esta advogada explica que a educação é um direito fundamental e jamais pode ser negado. Eles têm direito a turmas reduzidas, têm direito à educação inclusiva em escolas convencionais, não necessariamente escolas especiais, que é o que estabelece a lei da inclusão. Quanto às escolas, elas têm a obrigação de fornecer o apoio especializado, tanto psicopedagogo quanto a monitoria, nos casos específicos determinado pelo médico, quando o médico identificar essa necessidade. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, o poder público e as instituições privadas não podem discriminar o deficiente e devem garantir acesso à educação com profissionais de apoio escolar e sem qualquer custo adicional. Já a lei que instituiu as políticas para as pessoas com autismo é mais antiga, de 2012. Nela está prevista multa de 3 a 20 salários mínimos para quem recusar a matrícula do aluno que possui o transtorno ou outro tipo de deficiência. A Constituição Federal veda qualquer tipo de discriminação e determina que a pessoa com deficiência deve ser matriculada preferencialmente em rede regular de ensino. A constitucionalidade das leis de inclusão já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, que reafirmou que escolas públicas e privadas são obrigadas a promover a inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular e fazer as adaptações necessárias sem repassar despesas nas mensalidades, anuidades e matrículas. O serviço de orientação educacional é de extrema importância nesse papel. A gente percebe um progresso grande quando a criança é bem atendida nesse processo, tanto cognitivo quanto no processo comportamental. Bom, e em nota, o Colégio Saber disse que os pais teriam exigido um professor em sala exclusivo para a criança, mesmo sem apresentarem laudo médico, o que contraria, segundo a instituição de ensino, a legislação vigente. A escola também informou que já recorreu da decisão. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, manteve decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou a apreensão do passaporte do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Roberto de Assis. O ex-jogador de futebol, o irmão dele e a empresa Reno Construções e Incorporações foram condenados a reparar danos ambientais provocados em áreas de preservação ambiental em Porto Alegre. A sentença também estipulou o pagamento de indenização no valor de R$800 mil, em razão de danos não passíveis de restauração. O Tribunal de Justiça Gaúcho decidiu reter os passaportes até cumprimento da sentença. O Tribunal Superior Eleitoral deve julgar hoje, às 19h, processo sobre possível fraude em candidaturas femininas nas eleições de 2016. O plenário vai analisar um caso da cidade de Valença do Piauí. A coligação Nossa União é com o Povo é acusada de fraudar candidaturas de mulheres para chegar ao percentual mínimo determinado por lei de 30% de candidatos de cada gênero. Esse recurso é de relatoria do ministro Jorge Mussi e está com pedido de vista para o ministro Og Fernandes. Os ministros também devem analisar uma ação de investigação judicial eleitoral da coligação O Povo Feliz de Novo contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. A coligação acusa Bolsonaro de ter sido beneficiado durante a campanha do ano passado pelo Grupo Record. Na ação, o grupo é acusado de dar tratamento privilegiado a Bolsonaro em seu canal aberto de televisão, assim como no site e nos perfis em redes sociais da Record. A juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, determinou a apreensão de parte do patrimônio do senador cassado Luiz Estevão, caso ele não pague a multa de mais de R$8 milhões imposta pela Justiça. A decisão acrescenta ainda que, se houver descumprimento, o Ministério Público tem autorização para definir qual patrimônio de Luiz Estevão poderá ser penhorado para quitar a multa. Luiz Estevão foi condenado a 26 anos de prisão por fraudes na construção do TRT de São Paulo e cumpre pena na penitenciária da Papuda, em Brasília. Veja a seguir: corrupção transnacional, quando as propinas ultrapassam fronteiras. A Odebrecht afirmou ter pago propina a autoridades e funcionários dos governos do Brasil e de outros 11 países das Américas do Norte, Central, do Sul e até da África. A Polícia Federal está nas ruas no Rio Grande do Sul e Rondônia com a Operação Arpia.
9 pessoas foram presas até o momento, entre elas doleiros acusados de lavagem de dinheiro e evasão de divisas e organização criminosa. Segundo a APF, durante as investigações em 2018, foi descoberta a conexão entre uma rede de doleiros que atuam em Porto Alegre, Santana do Livramento, Rivera, no Uruguai, e Cidade del Leste, no Paraguai. A investigação apurou que o grupo mantinha parceria cambial conhecida como dólar cabo para a prática de lavagem de dinheiro de diversas atividades criminosas no Brasil e no exterior, inclusive com a utilização de madeireiras da região norte do Brasil. A PF acredita que o grupo tenha movimentado entre 2015 e 2019 mais de R$1 bilhão. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou nesta segunda-feira que o crime organizado é responsável pelo desmatamento da floresta amazônica. Segundo ela, informações apuradas pelo Ministério Público Federal apontam indícios da existência de associação entre os grupos que derrubam a mata e os compradores de madeira no exterior, para onde segue grande parte do produto extraído ilegalmente no território nacional. Segundo Raquel Dodge, para reverter o problema, é preciso valorizar o papel do Ministério Público dentro do sistema penal acusatório e investir em mecanismos de cooperação internacional que levem em conta as características de cada tipo de delito, com ações tanto no Brasil quanto no exterior. O projeto do Ministério Público do Distrito Federal estimula a cultura da ética dentro e fora do ambiente escolar. Durante o semestre, escolas da rede pública de Brasília vão participar do projeto Na Moral. A ideia é discutir com os alunos temas ligados ao combate à corrupção. Essa turma aí está bem antenada quando o assunto é combate à corrupção. A Nicole, 16 anos, aluna do 9º ano desta escola pública em Brasília, fez do tema uma apresentação de teatro. Tudo do avesso, falhamos no berço, nosso final feliz tem a ver com o começo. Trabalhar esses temas, estudar, aprofundar, sabe? É muito importante. E é maravilhoso mesmo. 9 escolas da rede pública foram convidadas pelo Ministério Público do DF a incentivar os alunos a discutir sobre integridade e corrupção. A ideia do projeto Na Moral é despertar nesses jovens lições valiosas sobre o futuro. Conscientizar esses meninos de 8º, de 9º ano, ou seja, 13, 14, 15 anos, de que é nas pequenas atitudes que a gente mostra retidão, integridade, ética e que se a gente seguir caminhando nesse caminho, a gente vai conseguir transformar a nossa sociedade. As escolas devem cumprir 4 missões e elaborar um projeto final com as conclusões dos alunos sobre o tema. O Ministério Público vai escolher um colégio finalista, que vai levar R$15 mil. O dinheiro deve ser usado para alguma obra ou reparo. A diretora de uma das unidades está otimista com o prêmio. Nós trabalhamos os valores com os alunos, questão de respeito, empatia, né? Então, para eles vai estar dentro do tema, então eles vão conseguir multiplicar com facilidade. E a corrupção pode ultrapassar fronteiras e atingir diversos países. Nos últimos anos, o combate a este crime foi intensificado no Brasil e no exterior. E esta semana, a corrupção transnacional é tema de um evento realizado no Itamaraty, em Brasília. Na mesa, representantes de países da América Latina, Caribe, França e Estados Unidos. Na pauta do debate, a corrupção transnacional, que se caracteriza pelo pagamento de propina por empresas, autoridades e funcionários de governos, para conseguir benefícios e contratos. No Brasil, este crime ganhou destaque com a Operação Lava Jato. As investigações que começaram em 2014 revelaram um grande esquema de corrupção. Uma das construtoras investigadas, a Odebrecht, afirmou ter pago propina a autoridades e funcionários dos governos do Brasil e de outros 11 países das Américas do Norte, Central, do Sul e até da África. Mais de 700 bilhões de dólares. De acordo com a ONG Transparência Internacional, as medidas adotadas pelo Brasil fizeram o país alcançar o 2º índice em uma escala internacional de combate à corrupção. A classificação é moderada e está no mesmo nível de Suécia e Portugal. E o tema corrupção será discutido até a próxima sexta-feira, durante a Semana de Combate à Corrupção Transnacional. Aparentemente somos um país de elevadíssima corrupção, mas também somos um país que está enfrentando essa corrupção diretamente, de forma destemida, pronta e corajosa. E para isso foi necessário que várias instituições de Estado se unissem. As instituições da polícia,
da Controladoria Geral da União, que zela por transparência, que zela por boas práticas internas, a própria Advocacia Geral da União e o Ministério Público Brasileiro, Federal e dos Estados. São 55 processos administrativos de responsabilização abertos pela Controladoria Geral da União contra empresas envolvidas em casos de corrupção. Tivemos aqui já 44 empresas que buscaram a CGU para fechar acordos de leniência. 6 acordos desses foram encerrados por falta de colaboração da empresa. Temos 22 casos em andamento e 11 acordos já fechados, que representam o retorno de 11,15 bilhões de reais aos cofres públicos. Então, os resultados, eles são significativos e eles demonstram que a atuação articulada dos órgãos de defesa do Estado, em especial nesse assunto, do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral e da Controladoria Geral da União, trazem resultados bastante efetivos no combate à corrupção. E para falar mais sobre o combate à corrupção, a gente recebe aqui no estúdio o advogado criminalista Antônio Alberto Cerqueira. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Bom, o Brasil promulgou em 2013 a Lei Anticorrupção, mas de lá para cá nós avançamos em vários sentidos em relação à legislação, posicionamento dos tribunais superiores, né? Sim, em 2013 o nosso país ele deu uma grande guinada legislativa no que toca ao combate à corrupção, ao combate à criminalidade organizada. E naquela data nós promulgamos 2 grandes leis, que é a Lei de Organizações Criminosas e a Lei da Leniência, que é essa lei que nós vamos discutir aqui hoje, e que estabeleceram grandes marcos no combate à corrupção. Essas leis, elas vêm, à medida que vêm sendo aplicadas nas operações, essas grandes operações que a gente tem visto, elas têm sofrido balizas constitucionais, né, reajustes, e a gente ainda está evoluindo para descobrir, diante da jurisprudência, principalmente do Supremo Tribunal Federal, como será a aplicação efetiva dessas leis. Doutor, falamos em corrupção em termos de Brasil, mas em mundo globalizado já temos a possibilidade de fazer a comparação com outros países. Como está o Brasil nessa questão do combate à corrupção comparado com países mais desenvolvidos, por exemplo? O Brasil ainda engatinha quando nós falamos em número de crimes. O Brasil, na escala de países corruptos, nós estamos muito mal colocados se nos compararmos com países desenvolvidos. Em termos de investigação e punição? Em termos de tudo, inclusive de número de criminalidade, de índices de criminalidade. Entretanto, essas medidas, elas vêm, sem dúvida alguma, trazer um novo norte para o nosso país, para que a gente possa combater essa prática tão aviltante. 5 anos de Operação Lava Jato, nesse período o Brasil avançou no combate à corrupção? Rafaela, negar os avanços da Operação Lava Jato é negar algo notório a todos. Então, sem dúvida nenhuma que avançamos muito. Penso apenas que o Brasil ele se encontra num momento muito repressivo, muito punitivo. Então, não há qualquer dúvida de que a corrupção é um flagelo que deve ser combatido. Não há qualquer dúvida que as operações capitaneadas pelo Ministério Público, elas têm servido para combater a corrupção, mas não há qualquer dúvida também que hoje nós margeamos na aplicação dessas leis gravíssimas violações constitucionais e as garantias individuais dos administrados, que ao final das contas somos todos nós. Doutor, quando estamos falando em termos de corrupção transnacional, o que é que entrava o combate em relação a isso? Existe uma necessidade de colaboração maior? Os mecanismos, inclusive tecnológicos, eles são suficientes ou há um entrave, por exemplo, em relação às legislações dos países envolvidos? Sim, nesse ponto a lei de 2013, que é a lei de combate à corrupção, ela vem inovar. Porque todas as vezes que falávamos desse tipo de crime, que para além das fronteiras, nós esbarrávamos em 2 dispositivos que eram verdadeiros freios de impunidade. O primeiro deles é a supremacia do outro Estado, que nós aqui no Brasil também a temos. E o segundo deles era a falta de legislação específica também em outro Estado. Daí que se vem conceito, por exemplo, de paraísos fiscais. Porque aqui o que pode ser considerado lavagem de dinheiro, em outro país não era. Mas essa lei de 2013, ela veio de alguma forma reparar esse problema. Nós ainda estamos avançando nisso,
Mas agora a lei de combate à corrupção ela permite que a pessoa jurídica ou qualquer de suas afiliadas, associadas, ela seja punida aqui e seja buscada, por exemplo, para expropriação de bens no exterior. Então avançamos muito. Quais são os principais entraves para que a gente avance mais ainda nesse combate à corrupção e à corrupção transnacional também? Bom, Rafaela, da mesma forma que nós temos que elogiar, nós também temos que ter sempre um olhar crítico, porque sem o olhar crítico o país, as coisas não avançam. Eu penso que essa lei, a aplicação dela tem sido boa num caráter genérico para o país. Entretanto, como já frisei, nós temos que observar a estrita observância das garantias individuais, ampla defesa, o direito ao contraditório, o princípio da presunção da inocência. Muitas vezes garantia que vem sendo violadas, né? Sempre, reiteradamente. Então, com este norte, digo, as leis de combate à corrupção são ideais. Porém, o mundo inteiro hoje, todos os países desenvolvidos que estudam a matéria criminal têm um senso comum de ideia garantista. O que é uma ideia garantista? É a ideia da não aplicação do direito penal como solução dos problemas da nossa sociedade. E o nosso país, infelizmente, nós vemos que nós, neste momento, vivemos uma corrente contrária. A sociedade brasileira hoje aplaude práticas mais repressivas do que práticas garantistas. Então, se você me perguntar, minha resposta é: toda essa legislação é válida, é boa, mas a grande saída seria um plano maior para combate à corrupção a partir do momento anterior ao nascimento do crime. Então, nós temos que investir na educação. Ok, doutor Antônio Alberto Cerqueira, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. E no próximo bloco, o projeto no interior de Mato Grosso busca ressocializar detentos com trabalho em fábrica de artefatos de cimento. Passaram por aqui mais de 60 reeducandos. E sabe quantos deles fugiram? Nenhum. E observa ali, o portão fica aberto. O Ministério Público denunciou agora há pouco o diretor-presidente da Agência Nacional de Cinema, Ancine, Christian de Castro Oliveira, o ex-ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, e mais 6 servidores por associação criminosa. E quem tem mais informações para a gente, conversa agora ao vivo, é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Rafaela, boa tarde a todos. Segundo o Ministério Público Federal, os 8 denunciados teriam atuado em proveito próprio. O objetivo teria sido favorecer a candidatura do presidente da Ancine, o Christian de Castro Oliveira, e prejudicar outros diretores da agência. Também há indícios de aumento patrimonial de pelo menos R$60 mil de cada um. Os 8 teriam cometido os crimes de associação criminosa, violação do sigilo funcional, crimes contra a honra, prevaricação e denunciação criminosa. Além da condenação de todos eles, o Ministério Público Federal também quer a indisponibilidade de bens e um ressarcimento de R$500 mil. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Rafael. Gabriel Ciafrei. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, recebeu hoje o ministro da Justiça da República dos Camarões, Laurenti Esso, que está em visita oficial ao Brasil. No encontro no STF, os ministros trocaram presentes. O ministro de Camarões entregou uma escultura e o café do país. Já o presidente do STF entregou uma edição comemorativa dos 30 anos da Constituição Federal. O ministro de Camarões destacou a importância da troca de experiências entre os dois países na tramitação de processos judiciais. À tarde, no Itamaraty, o ministro Laurenti Esso assina 2 acordos de cooperação entre os dois países. Com o apoio do Poder Judiciário, quem cumpre pena no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde, no interior de Mato Grosso, tem a oportunidade de trabalhar como forma de ressocialização. E o resultado desse trabalho também pode ser visto nas ruas da cidade. O piso da Praça Central está sendo trocado, um novo estacionamento foi construído, tubos de esgoto estão sendo colocados em avenidas em construção. Todos esses materiais usados pela prefeitura são feitos nessa fábrica de artefatos de cimento, que fica anexa ao Centro de Detenção Provisória. E os responsáveis por fazer os materiais são os reeducandos, 35 no total. Esse trabalho, desenvolvido pelos homens que cumprem pena,
é uma forma de ajudar na ressocialização de quem um dia vai voltar à sociedade. O trabalho volta a trazer a dignidade e o arrependimento de tudo que ele fez na vida. Sair com outro pensamento, com outra mente, né? Focado no serviço, focado em outras coisas, mais positivo para a gente. Com a mão de obra dos reeducandos, são fabricadas, por dia, milhares e milhares de peças. Só ano passado, em 2018, foram produzidas mais de 300 mil. Desde a inauguração da fábrica de artefatos de cimento, em 2014, passaram por aqui mais de 60 reeducandos. E sabe quantos deles fugiram? Nenhum. E observa ali, o portão fica aberto. Eles só têm a ganhar, né? Alguns sustentam a família, mandam para casa, outros saem daqui com dinheiro em conta para tocar a vida e só tem a ganhar, na verdade, o preso que está aqui no projeto e tem dado muito certo. Mais cedo ou mais tarde, os recuperandos vão retornar para a sociedade e nós precisamos fazer a pergunta de como nós queremos que eles retornem, iguais ou piores do que eles entraram, ou pessoas ressocializadas e que, de fato, possam produzir, contribuir para o desenvolvimento e crescimento do município. Os reeducandos recebem um salário mínimo. Uma parte fica com eles, outra vai para os familiares e outra parte para um tipo de poupança. Eu tenho minha esposa, juntos nós planejamos em comprar um terreno, né? Conseguimos comprar um terreno aqui na cidade. E esse dinheiro que vem da fábrica, né, que é um salário mínimo, eu consigo pagar a parcela do meu terreno, que está conseguindo me dar sonhos, né, planos para o futuro. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã. Fique agora com o programa Artigo 5º. Eu espero você amanhã. Tchau.